Agora, olha só, o Brasil é o 5º país em incidência de diabetes, isso no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos entre 20 e 79 anos. A estimativa da incidência da doença em 2030 chega a 21,5 milhões. São números aí, né, que chamam bastante atenção. Esses dados estão no Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes. Hoje, no Dia Nacional, a doença vira pauta no quadro Quero Mais Saúde. Para falar sobre esse assunto, eu tenho mais uma vez a alegria de receber aqui no estúdio o médico endocrinologista, o doutor Gabriel de Assis, que já está aqui com a gente. Bem-vindo, doutor Gabriel. Obrigado, boa tarde. Tudo bom? Olha, diabetes é um tema que sempre vale a pena a gente ter em pauta, porque apesar de ser um tema comum, digamos assim, é um número aí assustador, doutor Gabriel. 16,8 milhões de pessoas aqui no Brasil, numa faixa bem ampla, de 20 a 79 anos de idade, não é verdade? Isso é o que a gente sabe, são as pessoas que têm o diagnóstico. E a estimativa da Federação Internacional é que 1/3 das pessoas com diabetes não sabem que tem um diagnóstico. Então vamos ligar o alerta, A gente estima aí cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil. Caramba, é muita coisa. Vamos começar falando sobre os tipos, né? Porque a gente às vezes fala diabetes, só diabetes, mas não é um tipo único. Então vamos explicar aqui as diferenças entre esses tipos. Tem o diabetes tipo 1, explica pra gente aí qual é a característica desse tipo de diabetes, doutor? O diabetes tipo 1 é o diabetes menos frequente. A gente estima aí cerca de até 5% das pessoas com esse tipo. No Brasil são 600 mil pessoas. É um tipo que é mais frequente em crianças e adolescentes, mas pode acontecer nos adultos também. E o que caracteriza esse tipo de diabetes é que essa pessoa não consegue produzir insulina. É como se fosse uma falha genética ali. A principal causa é autoimune. Tá. A gente tem uma destruição das células que produzem insulina do pâncreas. Entendi. O tipo 2 já entra também ali hábitos de vida? Isso, o tipo 2, que é o mais frequente, que é o que a gente trouxe esses números alarmantes do número 10% da população brasileira com diabetes tipo 2. A insulina não funciona direito nessas pessoas. Existe aí problemas genéticos misturados com comportamentais e nessas pessoas a insulina não consegue funcionar direito, a glicose não entra nos órgãos, nas células e com isso ela sobe no sangue. Que às vezes, né, de modo geral, a gente costuma pensar que o diabetes é causado porque a gente come muito açúcar, né? Às vezes a gente diz muito isso. Aí até diz, então se a criança tem é porque comeu muito açúcar, né? Então é importante a gente entender exatamente os tipos para a gente compreender do que se trata, né? Que é exatamente nesse caso aqui, quando o corpo não produz a insulina, que seria ali o responsável exatamente por, digamos assim, quebrar essa glicose. Seria isso, doutor Gabriel? Isso, do diabetes tipo 1 a gente não tem motivos comportamentais a princípio. No tipo 2, esses motivos já estão mais presentes, junto com motivos genéticos. A carga de açúcar é um fator, mas ele não é um dos mais importantes. Tá. A gente tem fatores muito mais impactantes que aumentam muito o risco de diabetes tipo 2. Entre eles, o sedentarismo, ou seja, a pessoa não fazer exercício físico, e a dieta rica em gordura, muito mais do que o açúcar. Olha dieta só. rica em gordura. Então, não colocar a culpa, claro, né, que o açúcar tem ali sua relevância, mas como o doutor Gabriel está falando aqui, muitas vezes a gordura tem mais relevância do que o próprio consumo do açúcar, Isso. né, doutor Gabriel? E o excesso de peso, sobrepeso e obesidade são comorbidades muito associadas ao diabetes tipo 2. Outro tipo bem comum é o diabetes gestacional, que como o nome já sugere, acontece durante a gravidez. Por quê, doutor Gabriel? A gravidez é um estado em que a gestante tem uma tendência a aumentar a glicose no sangue, isso é uma resposta normal da gestação, para poder ficar disponível para o bebê, para o feto. E aí a gestante tem um risco aumentado de desenvolver diabetes. A gente chama de diabetes gestacional a mulher que desenvolveu diabetes na gravidez. Ela não tinha diabetes antes, esse diabetes apareceu na gravidez. E aí pode ser que ela continue ou acontece depois que ela tem bebê, vai embora? Depois que ela tem bebê, vai embora, mas ela tem um risco aumentado de, no futuro, desenvolver diabetes tipo 2. Inclusive, essas mulheres, 6 semanas depois de terem um bebê, precisam fazer o exame para saber se tem diabetes. Por falar em exame, existem 2. É bem comum a gente levar a falar sempre assim, minha glicose está maravilhosa, então não tenho risco nenhum de ter diabetes.
Só que além do exame da glicose, existe outro que também serve ali para dar uma rastreada se está tudo ok. Vamos colocar aqui na tela, né? Que é exatamente para o pessoal de casa entender que além da glicose, existe também a hemoglobina glicada. Por isso que, quando a gente vai fazer aquele exame de sangue, na glicose a gente precisa ir em jejum. Porque aí vai ser meio que é o que a gente comeu no dia anterior, a glicose vai medir exatamente o que a gente comeu naquelas últimas horas, doutor. A glicose pode ter essa interferência. O nosso corpo ele tem um mecanismo de não deixar a glicose baixar, porque a gente precisa de glicose o tempo todo. Então, a gente tem a padronização com glicose em jejum, mas para a gente investigar se a pessoa tem diabetes, a gente pede os dois exames. Pede a glicose em jejum e pede a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um exame que dá uma média dos últimos 3 meses. Então, se a gente tem um ou outro exame alterado, a gente precisa prosseguir a investigação. Entendi. Então, vamos colocar aqui, né, os níveis que podem indicar ali um alerta, o que é considerado normal e o que já está ali fora dos parâmetros, né? Glicemia em jejum, dando ali 126 ou mais, ali já é um sinal de alerta. Se você faz os dois exames na pessoa, ela tem a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada nesses valores, já pode confirmar o diagnóstico de diabetes tipo 2. Se a pessoa está ali até 99, está tranquilo, não é motivo de preocupação. Até 99 é normal. Esse ponto de corte vale para os outros tipos de diabetes também. Entendi. Tem outra coisa, doutor Gabriel, que algumas pessoas falam que é sobre resistência à insulina, que às vezes até uma característica é aquele, você fica com a manchinha mais escurecida na região do pescoço, em algumas áreas da articulação. Isso é um indicativo de quê? Que diz assim, mas eu não tenho diabetes, mas quando o corpo da gente demonstra que tem resistência à insulina, isso já é um indicativo de algum problema? Já é um fator de risco. Hoje no Brasil, a gente tem a recomendação de todo mundo acima de 35 anos fazer exame de diabetes, independentemente de comorbidades ou não. Abaixo de 35 anos, se a pessoa tiver sobrepeso ou obesidade e algum fator de risco, um deles pode ser essa manchinha escurecida. Então, ficar atento, né? Se já tem aquela manchinha no pescoço, que muitas vezes as pessoas acham que é má higiene, só que não, acha que é grude, né? Acha que é literalmente o grude, e não, né, doutor Gabriel? É realmente um indicativo de resistência à insulina, Isso, né? exatamente. Vamos falar sobre sintomas, porque às vezes pode ser uma doença silenciosa. Por exemplo, meu pai descobriu diabetes numa queda que ele levou e a mão foi inchando, só que até então ele não sentia nada. Mas também você pode ir percebendo alguns desses sintomas, né? Vamos colocar aqui em tela, porque como o doutor Gabriel disse, 1/3 da população pode ter diabetes e não estar atento a isso. Então vamos lá. Sede excessiva, boca seca, vontade frequente de urinar. Quando a gente fala dessa vontade frequente de urinar, é sem estar bebendo muita água? Você mesmo assim tem vontade de urinar? Isso. A sede acaba sendo consequência. Tá. A glicose alta no sangue vai fazer a pessoa ter mais xixi. Fazendo mais xixi, urinando mais, ela vai ficar tendo mais sede. Entendi. Fome constante, então aquela fome que não passa, mesmo comendo, na mesma hora já dá fome novamente, é um sinal de alerta. Comendo muito, perde peso, tá dizendo, eu estou bem demais, eu como, aí diz, é tudo que eu sempre sonhei, só que é um alerta. Visão turva, que às vezes até a gente escuta falar que quem tem diabetes pode perder a visão, então já pode ser um indicativo. Vai viver sempre cansado e as feridas ali que demoram a cicatrizar. É bem comum a gente ouvir dizer, nesse caso aí do meu pai que machucou a mão e que não cicatrizava nunca, por que acontece isso, assim, a interferência na cicatrização e essas outras características, doutor? Desirê, esses sintomas, eles aparecem depois de vários anos de doença. Geralmente 7 a 10 anos de doença. Já é bem avançado. Uma doença mais avançada. E por isso que tem esse número expressivo de pessoas que não sabem do diagnóstico, porque a maioria das pessoas vai ser assintomática, não vai sentir nada. Esses sintomas todos que você listou só aparecem depois de vários anos de doença. Isso é o motivo principal de a gente fazer exame nas pessoas que eu falei, acima de 35 anos, ou sobrepeso com fator de risco, mesmo ela não sentindo nada. Entendi. E tem até uma coisa que eu ouço as pessoas falarem, é que às vezes tá tão alta a glicose no sangue que quando faz aquele exame,
aquele que a gente fura o dedinho, que é bem comum às vezes quando a gente vai no posto de saúde, né? Que não consegue nem fazer a leitura. Isso é verdade, doutor Gabriel? É verdade. O aparelho que a gente chama glicosímetro, ele tem um limiar de detecção. Varia entre 450, 500, 550. Quando a glicose está acima desse valor, ele não mostra o número da glicose exato, mostra um símbolo HI, que vem do inglês high. Entendi. Então, falando, né, a pessoa pensa, besteira, dá para eu viver, só fazer xixi muito, tranquilo. Visão turva, besteira. Eu vou deixar de comer o que eu quero? Vou nada. Tem gente que, como diz, vou morrer pela boca, né? Só que podem ter aí complicações bem maiores. Bora colocar na tela? Vamos lá, doutor Gabriel, explica pra gente quais são as complicações mais comuns de quem tem ali o diabetes bem alterado, né? Doenças cardíacas, que o doutor Gabriel apontou aí 2 situações mais específicas, né, doutor? Essas 2 situações são as mais graves, porque é uma causa direta de morte por diabetes. A pessoa tem um diabetes, não cuidou, teve vários anos de doença, teve um risco aumentado de infarto ou de AVC. Doença renal, que é bem comum, muitas vezes, né? Aí, de repente, vai ter que fazer diálise, né? Já vai para um estágio mais avançado de tudo que começou por causa do diabetes, né, doutor? Diabetes é a principal causa de hemodiálise evitável no Brasil. Danos nos nervos, neuropatia, problemas de visão, que foi exatamente o que a gente já indicou ali, que começa talvez com a visão turva e pode levar até a cegueira mesmo, né? Isso, também mesma situação, o diabetes é a principal causa de cegueira evitável no Brasil. E as infecções que muitas vezes vai levar a amputação, né, doutor? Eu conheço muitas pessoas que aí amputam um dedo, aí depois amputam o pé, depois tem que amputar o membro inteiro, e aí quando vê a situação, acaba com as amputações mesmo a partir de uma infecção, né? A amputação é reflexo de vários desses mecanismos envolvidos ao mesmo tempo. Por causa dos danos dos nervos, a pessoa não sente dor nos pés, não tem sensibilidade, então às vezes pisa numa pedra ou calça um sapato com alguma coisa dentro, não sente, e aí machuca o pé, e aí por causa do diabetes tem uma doença nos vasos que não consegue irrigar direito ali aquele pé com diabetes, e isso é um dos motivos associados à infecção realmente para amputação. Doutor Gabriel continua aqui com a gente. No próximo bloco, já está chegando a interação aí dos nossos telespectadores. No próximo bloco ele vai responder, né, essas dúvidas. Eu também trago aqui mais perguntas minhas, eu tenho um monte de dúvidas, viu? E aí, doutor Gabriel continua com a gente. Já tem o Instagram dele aí na tela, Dr. Gabriel de Assis, para você acompanhar esse maravilhoso por lá. E aí, na volta, a gente continua batendo um papo sobre esse assunto. Fechado? Perfeito. Obrigada, doutor Gabriel. Vamos voltar aqui, porque hoje eu estou recebendo um médico endocrinologista, o doutor Gabriel de Assis, para a gente falar sobre diabetes no Dia Nacional do Diabetes. Doutor Gabriel, bora para as perguntas. Vamos lá. Interação dos nossos telespectadores, que o espaço aqui é sempre prioritário para eles, né? Perfeito. Consultório está aberto? Está aberto. Bora lá. Roberto dos Bancários. Meus exames deu tipo 2. Devo começar logo o tratamento? É muito perigoso? Se estiver confirmado realmente diabetes tipo 2, sim, tem que começar o tratamento. Não inclui só remédio, tá? Inclui também mudança de estilo de vida com exercício físico e um plano nutricional. Entendi, porque muitas vezes pensa assim, então eu vou... O remédio, quando a gente fala, é a insulina, doutor? Não necessariamente. No diabetes tipo 2, a gente tem comprimidos muito bons, certo, que a gente pode usar. Insulina fica nos casos de doença com mais anos de tempo de doença. Então, Roberto, corre atrás, tá? Vai se cuidar e muda os hábitos de vida também para ter aí uma vida longa e saudável, que é o mais importante, exatamente, né, não? E não significa que você não vai poder comer o que você gosta, né, não, doutor Gabriel? Isso, tudo com equilíbrio. Muito bem. Mais uma dúvida em tela, vamos ver o que o pessoal de casa quer saber. Saulo, de Rio Tinto, meninos homens hoje participando, olha tô aí. adorando. Tenho diabetes e estou com receio de ir ao dentista. Tem algum problema? Se seu diabetes estiver descontrolado, não é interessante. Então é bom saber como é que está o seu diabetes. Se tiver tudo ok com diabetes, se estiver controladinho, você está fazendo seu tratamento, fazendo exercício físico, com um plano nutricional, os exames mostrando que o diabetes está controlado, pode ir tranquilo. Meu Deus do céu, até pequenas coisas, né, que às vezes a gente não pensa. Foi até legal o Saulo trazer essa informação, porque muitas vezes até um dente que você vai arrancar, às vezes um sangramento que você tem ali durante esse atendimento pode ser um problema bem maior, né, doutor? Cirurgias, de maneira em geral, se você vai fazer qualquer cirurgia, você tem que estar com diabetes controlado antes de fazer a cirurgia. Entendi. Vamos falar, né, a gente trouxe no primeiro bloco diversas informações bem relevantes com relação ao diabetes. Quando a gente fala, né, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, que muitas vezes a gente diz isso, né?
e aí não vai poder mais comer nada com relação a açúcar, vai tomar só coisas com adoçante, e não necessariamente você precisa cortar tudo. O ideal é endocrinologista e passar por um nutricionista, doutor, para fazer, porque às vezes assim, não pode mais comer pão, não pode mais comer arroz, e não é assim, cortar tudo, né? Não, não é assim. Esse plano nutricional que eu falo, de você ter um equilíbrio na alimentação, vale também para pessoas que não têm diabetes. O Dia Nacional do Diabetes tem esse objetivo também, de pessoas que não têm a doença, se ela tem fatores de risco, comportamentos de risco, uma alimentação que não é balanceada, para essas pessoas também mudarem a alimentação. Com relação, doutor, a exatamente essa necessidade do acompanhamento de exames, uma vez por ano é suficiente? Ou quando você já realmente começa a perceber que os exames estão começando a dar alterado e na família, né, já tem ali alguém que tem diabetes, pode ter esse comprometimento genético, é interessante fazer um acompanhamento mais com um tempo menor, digamos assim, para ficar de olho? Pessoas que não têm diabetes, que têm alto risco de diabetes, a gente faz o exame uma vez por ano. Mas aquelas pessoas que eu falei, acima de 35 anos, mas que não têm um risco alto de diabetes, a gente pode deixar a cada 2, 3 anos. Quando a gente fala em risco alto, o que seria levado em consideração? A gente tem um score finlandês, que a gente pontua algumas coisas que aumentam o risco de diabetes. Então, nesse score pontua idade, se a pessoa é sedentária, se a pessoa tem sobrepeso ou obesidade, se a pessoa come verdura todos os dias, olha que interessante, tem lá no score pontuando isso, e se tem história de diabetes na família. Sim, porque às vezes, né, é interessante, porque, por exemplo, quando eu era obesa, eu sempre me garantia que eu dizia assim, não, mas minhas taxas são maravilhosas. E realmente era uma coisa que minha glicose dava lá 80 e pouco, nunca dava nem perto de 90, sabe? Então, às vezes, você fica assim, dizendo, não, mas eu sou um gordinho saudável. Então, às vezes, você fica nessa de dizer, não, eu não tenho risco. Então, você, às vezes, quando faz os exames, você não se sente ameaçado nesse sentido, né? De pensar, mas todo exame que eu faço sempre dá baixo. Ou então, eu sempre estou com a glicose baixa, eu tenho até que comer alguma coisa que, né, dá aquela glicemia baixa que diz, né, que eu tenho que comer um bombonzinho que do nada tá dando aquela glicemia baixa. O que é que pode explicar isso, às vezes? Que você até tem uma alimentação, às vezes diz, você está comendo muito carboidrato e tá dando aquela glicemia que minha glicose está dando baixinha, mas cuidado, que isso é o pico de glicemia, né? Não, isso a princípio não tem relação com diabetes. Alguns tratamentos para diabetes podem realmente baixar a glicose ao ponto de dar hipoglicemia. Hipoglicemia, isso, que é a exatamente. glicose mais baixa. Mas para pessoas que não têm diabetes, isso não acontece. Então, essa sensação que você descreveu está muito mais associado à fome, realmente, de você estar com fome, estar num jejum prolongado e estar com fome, do que realmente a glicose no sangue baixa. Entendi. Tem mais interação dos nossos telespectadores e claro que a gente coloca aqui na tela. Eu tenho diabetes, mas como macarrão no almoço, pão e cuscuz todos os dias de manhã. Devo me preocupar? E aí, doutor? Equilíbrio é tudo, né? Idealmente, no almoço, o que a gente orienta... É bom demais, não julgo. Macarrão é bom. Mas assim, para ajudar ela, que ela pode manter o macarrão dela, mas metade do prato dela, se for salada, já ajuda bastante. Então a gente deixa metade do prato salada, meia lua, 1/4 com o macarrão que ela quer comer e o outro 1/4 com uma proteína. Entendi. É interessante, né? Você falou sobre esse score que é feito. A gente achava que score era só correr de dinheiro, viu, meu amor? Tem até o score da saúde também. Tem vários. De que maneira, né, esse hábito de comer verduras pode ajudar na nossa questão da saúde com relação à glicose mesmo, né? A equilibrar isso. É porque a verdura no nosso intestino ela não é absorvida, ela funciona como fibra. Então, o carboidrato, a glicose que está no alimento junto com a verdura, faz esses nutrientes, essa glicose, serem absorvidos de maneira mais lenta. Então, esse pico que você falou, ele não acontece. Entendi. A glicose é absorvida de maneira lenta, com isso não tem tanta liberação de insulina e aqueles efeitos que você falou no outro bloco de resistência insulínica não acontecem. E por isso que às vezes o nutricionista diz, é salada à vontade, né? Literalmente é por causa disso, né? Exatamente. Então enche o prato de salada, principalmente para quem já tem ali o diagnóstico de diabetes, vai ser um ótimo aliado, né, doutor? Com certeza. Às vezes é muito difícil
lidar com esse diagnóstico, às vezes até para o adulto mesmo, né? De dizer assim, mas você não pode comer, não deve comer, e sempre tem aqueles episódios, muitas vezes, de querer comer escondido, né? De coisas desse tipo, ou então de pensar, mas eu não estou tomando a insulina, vai compensar ali, né? Quando a pessoa já tem ali aquele acompanhamento com a insulina, vai baixar a ponto de ficar normal quando a gente pensa, né? Se trata de uma doença crônica, então não tem cura. Então a pessoa nunca mais vai conseguir ter essa normalização. Quando a gente pensa na insulina, vai ficar em média ali quanto, né? Quando a gente pensa na glicose, o que é considerado ali normal dentro dessa pessoa que talvez antes fosse ter ali 600 ou sei lá quantos, e tomando a insulina direitinho, quanto é que ficaria essa média? Varia de pessoa para pessoa. A gente não tem objetivo necessariamente de normalizar os exames. Num adulto saudável, a gente quer que a hemoglobina glicada fique menor que 7%. Agora, em relação a um ponto que você falou, em relação à cura, até então a gente falava isso, que não tem cura. Certo. Mas hoje em dia, com os adventos dos tratamentos anti-obesidade, da cirurgia bariátrica também, verdade. a gente vem observado com mais frequência pessoas que preenchiam critérios para diagnóstico de diabetes e que normalizaram os exames e mantinham os exames normais sem remédio. A gente não chama isso de cura, a gente está chamando isso de remissão do diabetes. Bem lembrado. Remissão do diabetes. Então, assim, por que a gente chama remissão? Porque se a pessoa voltar a usar de antes, voltar a ganhar peso, a doença volta. Entendi. Mas tem aí, né, um caminho, e que bom, né? Olha, vai lá seguir o Dr. Gabriel de Assis, que é um maravilhoso, uma alegria ele receber aqui mais uma vez. E o Dr. Gabriel... Obrigado pelo convite. Obrigada. Até a próxima, tá bom? Até.